Olá, queridos e queridas. Nós vamos dar continuidade à abordagem dos nossos 9 tópicos, ou 9 conceitos básicos da teoria da semiótica no nível semântico. E hoje nós temos o conceito número 3, que é o conceito de actorialização. Bom, esse conceito ele refere-se ao fato de que os actantes da narrativa são apenas funções. São funções que irão receber uma cobertura figurativa na forma de atores, que podem ser personagens humanos, que na maior parte são personagens humanos, mas também podem ser animais. Não? Por exemplo, as fábulas do lobo e do cordeiro, o Chapeuzinho Vermelho, e também podem ser objetos, né? Como em Apólogos, como a linha e o agulha de Machado de Assis. Né? Também podem ser robôs, transformers, avatares, etc. Mas podem também ser trabalhados sob a forma não figurativa, abstrata. Por exemplo, a luta do bem contra o mal, o destino, no papel actancional de destinador, não? A liberdade como actante objeto de busca por um sujeito, etc. Então, um actante, por exemplo, sujeito ou destinador, pode ser actoralizado por um personagem individual. Por exemplo, em actantes conhecidos como Riobaldo, no papel de destinador manipulador de Joca Ramiro, de sujeito, de sua competência e performance, e de destinador sancionador de Zé Rebelo. Né? Ou Bento Gonçalves, Geni, enfim. Um actante ele pode ser actoralizado como uma coletividade. Por exemplo, quando se diz a cidade na canção de Geni. Né? E também, um actante ele pode estar figurativizado por vários atores. Né? Assim como um único ator, ele pode exercer ao longo da narrativa a função de vários actantes. Né? Ok? O quarto conceito é o de temporalização. Né? Esse conceito, o conceito de temporalização, ele envolve dois segmentos. Né? Ele envolve o recurso a uma localização temporal do texto em exame. Por exemplo, a canção Geni e o Zeppelin, né, se passa num dia e numa noite até o dia seguinte. Né? A canção Com Açúcar, não, Com Afeto, se passa durante um só dia. Né? O romance O Nome da Rosa, por exemplo, ele se passa no período de uma semana e na época da Idade Média. Um outro exemplo, no trecho do romance O Ateneu, analisado na prova, ele não há uma marcação definida do tempo narrado, assim como também não há no trecho de Guimarães Rosa, do julgamento de Zé Rebelo. Então, a localização e a marcação temporais são estratégias de veridição. Lembrem, o fazer parecer verdadeiro o narrado e provocar um efeito de realidade, que realmente aconteceu. Ok? Então, e o segundo segmento relacionado ao conceito de temporalização, com relação a um recurso, a uma distribuição dos tempos verbais e advérbios na narração. Usos do verbo no imperfeito, no perfeito, no futuro, no presente, no pretérito, mais o que perfeito. Advérbios como ontem, hoje, amanhã, depois, logo em seguida, anteriormente, certo? E isso para passar o conteúdo de ações passadas, já feitas, ações que continuam no passado, no presente, ou ações futuras, etc. O terceiro conceito e na verdade o terceiro desse vídeo e o quinto conceito é o de espacialização. Bom, o conceito de espacialização ele visa analisar e entender as significações contidas nos textos referidas aos espaços contidos na narração, que também envolvem dois segmentos. Né? Primeiro, o recurso que os textos utilizam para situar os lugares e os espaços geográficos,
gerais contidos neles. Por exemplo, o espaço da cidade na canção de Geni, o espaço do sertão no julgamento de Zé Rebelo, etc. Né? E também a especialização, a espacialização, também ela, não como a temporalização, ela visa criar efeitos de realidade, efeitos de verdade para o narrado, ou seja, dizer que aconteceu o narrado mesmo aqui ou ali ou acolá. Ok? Segundo, é o recurso que os textos dispõem para distribuir os espaços enunciativos, ou seja, um eu equivale a um aqui, um tu a um aí e um ele a um lá. Não? Por exemplo, quando se diz estive do lado dele, todos aqui sabem. Né? Ou sai de lá meio fugido, enfim, no texto, por exemplo, no fragmento, no texto lá do Grandes Sertões, de Guimarães Rosa. E o sexto conceito básico relacionado à teoria semiótica e ao nível discursivo é o conceito de aspectualização. Esse sexto conceito é um conceito sutil, que ainda a merecer melhores definições pela teoria semiótica. A aspectualização ela responde por efeitos de sentido que mostram o ponto de vista do narrador, do enunciador, dos atores, não sobre o processo narrado. Então, enfim, vamos aos exemplos, né? Por exemplo, no trecho do Ateneu, a expressão de repente, né, ela indica um ponto de vista de subtaneidade, algo inesperado. Né? O salto de fera indica a rapidez do movimento. Verbos no pretérito perfeito, eles indicam ações acabadas. Né? Escapou, precipitou-se, arremessou-se, etc. Né? Verbos no imperfeito, eles indicam ações que perduram, como trazia, perseguiam, aclamavam, esquecia, etc. Então, nesses casos, mostram-se aspectos temporais e de andamento da narrativa. Outro exemplo, na canção de Geni, a repetição dos personagens e lugares onde Geni dava o seu corpo, negros, velhinhos, cegos, retirantes, moleques, na cantina, tanque, garagem, essa repetição indicam como aspecto, não, a recorrência e a continuidade da performance dela. Então, dava-se continuamente desde menina. Então, verbos no presente também corroboram a continuidade e prolongamento da performance. Por exemplo, no fragmento dá-se assim desde menina, também vai a miúde, ela dá para qualquer um, joga pedra, repetidos significa uma intensificação da ação. Seria uma aspectualização de intensidade. Né? Quando alguém diz joga pedra, joga bosta, já seria uma intensificação da repulsa da sanção. Um outro exemplo ainda de aspectualização são elementos alguns elementos que caracterizam a aspectualização. Em geral, são manifestados pelos verbos de ação, por advérbios e por adjetivações. Por exemplo, está a continuidade, que é uma ação que continua, a iteratividade, que são elementos que se repetem, a interminência, ou seja, dia sim, dia não, a pontualidade, assim, vim, vi, venci, um raio risca o céu, etc. A intensidade, mais, menos, muito, pouco, excessivamente, etc. Certo? São todos elementos que caracterizam a aspectualização.